Boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui nessa noite, meu irmão. Que alegria poder receber cada um de vocês, né? Não sei se você já tomou um cafezinho, tomou uma água, conversou com seu irmão. Como isso é bom, né? Como é bom a gente estar reunidos. E agora a gente vai ter um tempo onde nós prestaremos um culto ao nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós iniciarmos este culto pedindo o direcionamento do Espírito Santo de Deus para nos conduzir. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Como é maravilhoso pertencer a Ti. Sabemos do privilégio que é ser Teus filhos. E por isso, nessa noite, nós queremos celebrar, se alegrar, cantar louvores a Ti e falar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Por isso, Pai, nós queremos que o Senhor nos use como instrumentos Seus para que o Seu nome seja exaltado. Que através dos louvores nós possamos ver o Seu caráter, os Seus atributos, quem o Senhor é e nos maravilharmos com Ele. Também, através da Tua palavra, nós possamos ser edificados por ela e então produzir frutos ao longo dessa semana que se inicia, Pai. Nós assim Te pedimos, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles também que não poderão vir, que o Senhor esteja derramando bênçãos e a Sua graça e bondade sobre cada um, Pai. É o que nós Te pedimos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós faremos a leitura do início do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 17. Os irmãos encontraram? Amém. Passamos então à leitura da palavra de Deus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica Teu Filho para que Ele Te glorifique, pois Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu Te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a Teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram Teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles aceitaram e sabem que eu vim de Ti, e creem que Tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti. Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio dele. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a Tua presença. Pai Santo, Tu me deste Teu nome, agora protege-os com o poder do Teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Amém, meus irmãos? Que maravilha, né? Sabermos dessa verdade, que pertencemos a Ele, que somos dEle. Eu quero convidar os irmãos, se possível, se coloque de pé, vamos cantar louvores ao nosso Deus.
Boa noite a todos. Vamos cantar e louvar o nome de Jesus. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade
exaltado para sempre, exaltado no céu. Agora vamos ler então o nosso salmo, Salmo 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram, ó Senhor. As águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mas poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Durante esse louvor, nós vamos retirar as ofertas. Você pode trazer a sua oferta aqui na frente. A oferta de hoje é para os missionários da Espanha. Só em Jesus confiarei, seguro, força e canção, seguro estou, não temerei na tempestade ou sequidão. Tão grande amor
teu poder vou descansar. E, meus irmãos, eu quero convidá-los a juntos fazermos a oração comunitária. Você pode orar comigo? Ó Deus, Rei da glória, que com grande triunfo exaltaste o teu único Filho, Jesus Cristo, ao reino celestial. Não nos deixes desconsolados, mas envia-nos o teu Espírito Santo para nos fortalecer e conduzir ao mesmo lugar para o qual nosso Salvador nos precedeu e onde ele vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, pode tomar os seus assentos. Nós teremos um tempo de meditação na Palavra de Deus. E outra vez eu quero agora convidar o Victor aqui, para ele estar orando, para que o Espírito de Deus nos ilumine nessa noite, que a gente compreenda a sua palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor venha estar conduzindo, Pai, a cada um aqui, conduzindo, Deus, a vida do Adrian, Deus, para que ele venha estar, Deus, ouvindo a Tua voz, Pai, ministrando, Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Victor. Vamos dar sequência em Juízes? Eu quero falar sobre a vida perante Deus. Amém? Meus irmãos, nós somos basicamente uma igreja que a sua teologia, ela é muito baseada na reforma. Tanto é que nós temos luteranos no nome, né? Isso nos remete a Lutero. Mas nós temos outros reformadores, outro movimento de reforma, e nós somos frutos disso. E o movimento da reforma, ele tirou a igreja do desvio em que ela estava e a recolocou novamente no caminho. Enquanto que a igreja da Idade Média pregava que o homem poderia alcançar a salvação mediante obras, mediante indulgências, os reformadores entendiam a verdade das Escrituras, de que o homem não pode ser salvo por suas obras, pela sua moralidade e nem mesmo pela sua religiosidade. O homem só pode ser salvo por intermédio de Cristo. E eles entendiam que o fim principal de todo homem é a glória de Deus, é viver uma vida para a glória de Deus. E eles entendiam que a vida, ela acontece sob o corandel. Estou falando latim aqui. Sob o corandel. O teólogo nosso contemporâneo, mas já falecido, Dr. R.C. Sproul, ele entendia que o corandel, ele captura a essência da vida cristã. Mas talvez você esteja perguntando, o que significa corandel? Não é mesmo? Mas corandel significa literalmente algo que ocorre na presença de Deus, ou algo perante a face de Deus. Viver o corandel é viver a vida inteira na presença de Deus, para a glória de Deus. Viver o corandel é entender que o que quer que nós estejamos fazendo, estamos agindo sob o olhar do próprio Deus. Os reformadores entenderam isso, de que a vida cristã, ela é um culto perante o Senhor. E o reino de Deus não pode se resumir apenas às atividades que nós realizamos dentro da igreja. A fé cristã é muito maior do que isso.
As atividades são importantes. E aqui nós somos preparados para sermos enviados ao mundo como missionários. Mas o reino deve envolver tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo o que nós fazemos. Tudo em nossa vida é para a glória de Deus. Amém? É claro que nós vivemos diante de inúmeros desafios, mas nós somos chamados a influenciar esse mundo. Nós não somos chamados a nos isolarmos, mas somos chamados a redimir a cultura. Nós olhamos para ela e de fato encontramos beleza, encontramos dádivas de Deus, mas nós também encontramos pecados, maldade humana. Resultado da queda, resultado da depravação humana. E por vezes nós somos seduzidos por essa cultura, somos seduzidos pelos seus valores, somos seduzidos pelo pecado. Se nós fizéssemos aqui uma caricatura do homem pós-moderno, nós poderíamos dizer que a característica central dele é uma busca desenfreada por prazer e por liberdade. E para que isso seja possível, eles tentam excluir Deus da vida. Influência da secularização, que diz, olha, você não pode misturar as coisas. Você não pode misturar a religião com o trabalho. Você já ouviu isso? Fruto do secularismo. Mas o chamado para viver o corandeu, a vida perante Deus, é que nós não podemos ter uma vida fragmentada, uma vida dividida, uma vida aqui na igreja e outra vida fora. Porque aqui nós cantamos, falamos que Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas. Mas chega a segunda-feira e será que de fato Ele domina sobre todas as áreas da nossa vida? Ou será que nós vivemos da mesma maneira que aqueles que seguem o sistema deste mundo vivem? Meu irmão, sejamos sinceros. Que diferença Deus faz ao longo da sua semana? No seu trabalho? Na sua casa, com seus amigos. Enquanto você não está na igreja, Ele permanece sendo o Senhor da sua vida. Hoje, nós veremos a história de um personagem bíblico, um personagem bastante conhecido. E esse homem, em parte, ele decidiu desprezar a vida perante Deus. Ele decidiu desprezar o corandel. E decidiu seguir os seus próprios desejos, os seus próprios instintos e vontades. E ele foi seduzido pelos valores deste mundo. Meu irmão, eu e você estamos diante de perigos. E se o nosso coração, se a nossa vida não estiver alinhada com o Evangelho, nós podemos ser cegados pelos valores deste mundo. Você já ouviu falar em Sansão? Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente ao ouvir esse nome? Cabelos, força, o que mais? Dalila. Normalmente ele nos é apresentado como um homem forte. Mas nós estamos observando, iremos ver, que o escritor de Juízes faz questão de mostrar as fraquezas de Sansão, de mostrar os seus fracassos, os seus pecados. Mas sabe, o que mais a gente vê? É que mesmo em meio a tudo isso, Deus não desiste do seu povo. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Vamos olhar essa noite o capítulo 13 e o capítulo 14 de Juízes. Nos ciclos anteriores, nós vimos a história de Jefté. Vocês lembram? Do voto insensato que ele fez? E após ele, o texto do capítulo anterior passa rapidamente por 3 juízes, que quase nós não temos muitas informações sobre quem eles são. Ibsa, coisa assim. Ibsa, Elon e Abdon. E o que acontece? O tempo passa, eles morrem, e o que Israel vai fazer quando tem um tempo livre?
se afundar em idolatria. A gente está cansado de ver isso, né? E no capítulo 13, que é o capítulo que nós veremos hoje, no primeiro versículo nós vemos que o povo de Deus faz exatamente aquele ciclo repetido. Faz o que era mal aos olhos do Senhor. Pergunta aos irmãos, alguma novidade aqui? Nenhuma, né? Desde o capítulo 3 nós estamos vendo esse ciclo repetidamente. E por isso o Senhor os entrega a eles nas mãos agora dos filisteus. E eles são oprimidos por 40 anos. É muito tempo. É mais do que a minha idade. Sansão, não dá para revelar, né? Não, brincadeira. Sansão é o último juiz do livro. E é interessante como o seu nascimento é anunciado. Se você observar, o seu nascimento se assemelha com o de quem? Cristo. O povo necessita de um libertador. E agora Sansão é anunciado. Ei, está vindo aí o libertador. Versículos 2 e 3. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e eles não tinham filhos. Preste atenção. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. O anjo, ele anuncia a chegada de Sansão e entrega à mãe de Sansão a missão que ele terá. E qual será a missão de Sansão? Versículo 5. Livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Em parte, ele faz isso. Veremos isso. O problema é que antes de Sansão livrar o povo, ele se entrega aos desejos do seu coração. Sansão se entrega aos perigos que o cercavam. E Sansão está disposto a viver para si e para satisfazer tão somente os seus desejos, quando deveria viver a vida perante Deus para a glória de Deus. Sansão é um retrato de um homem pós-moderno, não é mesmo? Sansão é o retrato de um homem dos nossos dias. E viver uma vida que não busca a glória de Deus é viver uma vida segundo aos seus próprios desejos, segundo o seu próprio coração. E nós sabemos o quanto ele é enganoso. Negligenciar a vida perante Deus é correr os riscos do fracasso. Versículo 5. O anjo do Senhor, ao anunciar que a mãe de Sansão ficaria grávida, ela também é informada que esse filho jamais cortará o cabelo. Por quê? Sansão será consagrado a Deus. Sansão será um nazireu, separado. Para ser nazireu, existiam pelo menos 3 exigências. Não está na projeção, mas você pode observar isso em casa, que você vai encontrá-las em Números, capítulo de número 6. As exigências para ser um nazireu. E quais são? Não poderia cortar o cabelo, a fim de ficar visível a sua dedicação e consagração ao Senhor. Segundo, não poderia tomar bebida fermentada, nem qualquer outro alimento da videira, ou alimento impuro. E terceiro, ele não poderia tocar em nenhum cadáver, para mostrar que ele vivia uma vida pura. Apenas isso. 3 coisas ele não poderia fazer. Assim então viveria Sansão. Nós não vamos nos deter muito no capítulo 13, mas a gente vai pular alguns versículos e fazendo algumas aplicações, tá bem? Versículos 24 e 25 do capítulo 13, nós vemos que enquanto Sansão crescia, o Senhor o abençoava. E o Espírito do Senhor começou a agir nele.
Se você observar com mais calma depois isso na sua casa, você verá que o capítulo 13, o autor está preparando o leitor para a chegada de um libertador. Um libertador extraordinário, poderoso. No capítulo 13 nós temos essa anunciação. E esse libertador nasce. E o Senhor vai o abençoando enquanto ele cresce. Desde muito cedo o Espírito do Senhor começa a agir nele. Olhamos para Sansão e pensamos, que futuro promissor, não é mesmo? Que futuro desse moço. Mas aí vem o capítulo 14. Nesse capítulo, Sansão parece que ele esqueceu que a sua vida era consagrada ao Senhor. Então, nos próximos versículos, nós veremos o desprezo pela vigilância, pela santidade de Sansão. Eu gostaria de ir narrando a história e você vai acompanhando em sua Bíblia e também na projeção, e a gente vai tirando algumas lições, tá bem? Primeira lição que nós aprendemos com a vida de Sansão é que se nós desejamos viver para a glória de Deus, nós devemos tomar cuidado em nossos relacionamentos. Por quê? Vamos à história de Sansão? Nos primeiros 3 versículos do capítulo 14, Sansão vai até uma cidade chamada Tímina. É uma cidade filisteia. E lá Sansão vê uma moça. E ele se apaixona por ela. E quando ele retorna para sua casa, ele diz aos seus pais, olha, eu vi uma moça filisteia em Tímina. Quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Qual é a reação dos seus pais? Os seus pais se opõem a Sansão e dizem a ele, filho, será que não tem nenhuma moça em nossa tribo, ou entre o nosso povo com quem você possa se casar? Por que você tem que procurar esposa entre os filisteus pagãos? Talvez na sua versão você verá, por que você tem que procurar entre os incircuncisos? Os pais de Sansão estão dizendo a ele, cuidado meu filho, isso é jugo desigual. O problema de Sansão se casar com essa moça é que ela não carrega no coração o Deus da aliança. Ela não tem a mesma aliança com Deus que Sansão. Sansão, essa moça não tem o mesmo Deus que você. Mas Sansão lembra da sua missão? Ele obedece os seus pais? Como que Sansão responde? Consiga essa moça para mim. É ela que eu quero. Qual o problema disso? O que tem a ver com uma vida diante de Deus é que Sansão será tentado a abandonar o seu Deus e adorar os falsos deuses da sua esposa. Mas ele não ouve o conselho dos pais. Sansão está dominado pelos seus olhos, pelos seus sentidos. Ele não está preocupado no relacionamento dele com Deus. Ele está simplesmente apaixonado por essa moça. E ele vai mergulhar nesse relacionamento. Ele se entrega aos desejos do seu coração. E isso vai dominá-lo por toda a vida. Temos poucos jovens. E muitos nem estão em fase de querer saber de namorado, né? Namorar. Mas eu já quero, se possível, dar um conselho a vocês. Para quando um dia, daqui uns bons anos, vocês possam lembrar isso. Se o seu desejo é viver uma vida que glorifique a Deus, você precisará ter critérios bíblicos para quando for escolher o seu futuro esposo ou esposa. Cuidado. Não escolha quem irá passar o resto da vida com você, baseado somente em ele é bonitinho, ela é bonita, fulano faz faculdade X, tem futuro. Não. Cuidado com os seus critérios.
pode ser uma armadilha contra você. Não seja dominado pelos seus sentidos, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Olhe para além da beleza. Se pergunte, será que o fulano, a fulana, ama mais a Deus do que ama a mim? Será que ele ama o Senhor acima de todas as coisas? E aí você pode pensar, quem sabe. Ok? A história de Sansão deve nos fazer lembrar do compromisso que nós temos com Deus. Ei, não seja dominado pelos seus sentidos. Não seja dominado pelo seu coração, porque ele é enganoso. Mas antes de seguir, eu gostaria de fazer apenas um parênteses quanto a isso que eu disse, para ficar bem claro. Pode ser que alguém aqui viva uma realidade de ter casado com alguém não cristão. O que fazer? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 7, ele escreve para os casais que vivem essa realidade. E ele diz que não se separem, mas santifiquem o casamento. Isso é, seja para o seu esposo, seja para a sua esposa, para os seus filhos, um exemplo de cristão. Viva para a glória de Deus e espere que Deus os transforme ao seu tempo. Amém? Voltamos ao texto. A segunda lição que nós podemos aprender com a história de Sansão é que se nós desejamos viver para agradar a Deus, não devemos negligenciar o nosso relacionamento com Deus. A partir do versículo 5, nós veremos o que pode ocorrer quando nós esquecemos a quem pertencemos. Portanto, não negligencie o seu relacionamento com Deus. Versículo 5. Sansão e seus pais estão descendo a Tímina, quando de repente um jovem leão ataca Sansão. O que acontece? Versículo 6. Naquele momento o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Sansão conseguiria com as suas próprias forças? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Mas espera, vocês lembram que eu falei que Sansão era nazireu? E, portanto, tinha algumas exigências do que ele não poderia fazer? E uma delas, qual era? Ele não poderia encostar em cadáver. Se ele fizesse isso, conforme a lei, ele deveria ir até o tabernáculo para ser purificado. Mas ele está tão encantado com a mulher de Tímina, que ele segue o seu caminho. Então, no versículo 7, ele chegando em Tímina, o texto diz que ele conversa com a moça e se agradou muito dela. Quem sabe ele perguntou qual é a sua série preferida, qual é o seu hobby, qual é a comida preferida, gremista ou colorada, qual é a sua posição política. Sansão se agradou dela. Os gostos são parecidos, olha, a gente foi feito um para o outro. A única coisa que nós divergimos, a única, é em quem cremos. Só isso. Ok? Casamento marcado, Sansão volta para casa, e algum tempo depois, versículo 8, retornando agora para Tímina, para o seu casamento, vai ter festa, deu certo. Sansão se desvia do caminho. Se desvia do caminho para ver a carcaça do animal. E ao ver a carcaça do animal, o que ele encontra? Mel. Ele vai comendo pelo caminho, e ele ainda dá um mel aos seus pais. E Sansão não conta a origem desse mel. Era comida impura. Outra vez Sansão está quebrando o seu voto. Que coisa, né?
Mas o texto segue dizendo, versículo 10, que no seu casamento, Sansão deu uma festa, como era de costume entre os noivos. Sabe o que é isso? Com muita bebida, durante 7 dias. Quem sabe Sansão olhou para o leão e disse, isso não é tão importante para Deus. Quem sabe ele pegou um mel e pensou, Deus não vai se importar com isso. Na festa do seu casamento, Deus, é o meu casamento, abre aí só uma exceção, né? Onde está o problema nisso tudo? Meus irmãos, o problema não está no leão, o problema não está no mel, e o problema também não está no vinho. Essas exigências eram apenas para o nazireu. Nem todo israelita era nazireu, nem todo israelita precisava cumprir essas exigências. Mas então, onde está o problema? O problema está no coração de Sansão, que desprezou o seu Deus para desfrutar de coisas que para ele eram proibidas. Tipo, os outros podem, Sansão, você não. Mas Sansão vai até o fim para satisfazer as suas vontades. Por vezes não nos parecemos com Sansão? Tentamos amenizar situações de pecado em nossas vidas. Escondemos algumas coisas, pensamos, isso não é tão importante para Deus. Por que fazemos isso? Porque pensamos, eu pertenço ao Senhor. Eu vou aos cultos. Eu nasci, cresci na igreja, eu conheço a palavra. Mas negligenciamos constantemente o nosso relacionamento com Deus e subestimamos o pecado. Se a partir disso eu posso lhe dar 2 conselhos, normalmente, esse conselho é bom, não se dá, se vende, Mas me permita, por favor, há 2 conselhos a partir dessa lição. Primeiro, não negocie o seu tempo com Deus. Fique sem o celular, fique sem o café, fique sem responder no WhatsApp, mas não negocie o seu tempo com Deus. Eu sei que a vida ela é de fato uma correria, é trabalho, é estudo, é entregar projetos, é tempo com os amigos, e tudo isso é muito bom, é maravilhoso, mas não seja engolido pelas suas atividades. Negociar o seu tempo com Deus é dizer, olha, conhecer ao Senhor não é tão importante assim. Não pense que nós podemos ser alimentados somente aos domingos e durante a semana nós não nos alimentarmos mais da palavra. Não se pode vencer o pecado negligenciando o nosso tempo com Deus. Negligenciar o seu devocional fará com que o seu coração vá ficando endurecido. E quando você vê, o pecado já não incomoda mais. Mas aí a gente pensa, tá tudo bem. Até que nós caímos como Sansão. Cuidado. O pecado não cumpre o que promete. Muito pelo contrário. Ele pode acabar com a gente. Se de fato nós desejamos viver uma vida para a glória de Deus, não tem como passar a semana sem se relacionar com Ele e chegar aqui no culto e querer sair renovado. Lembre-se, a sua vida toda está diante de Deus. Não reduza o Evangelho a algo que você faz somente nos finais de semana. Leia a palavra de Deus, medite, ore, para que o seu coração esteja consagrado a Deus. Viva para a glória de Deus. Amém? Segundo conselho que eu gostaria de dar a vocês quanto a esse ponto que nós estamos vendo, de não negociar o seu tempo com Deus, é o seguinte: não viva de mera religiosidade. O que é isso? Olhando a história de Sansão a partir desse texto,
nós vemos que Sansão quebrou praticamente todos os votos de Nazireu. Mas um ele não quebrou. Qual foi? Ele não cortou o cabelo. Por quê? O cabelo era o sinal visível do compromisso dele com Deus. Ou seja, era a parte visível da religião. Para ele, o mais importante não é se o seu coração está consagrado ao Senhor. Mas para Sansão, o mais importante é ter cara de piedoso. Ter cara de crente. Por vezes vivemos assim. Mesmo tendo nascido e crescido na igreja, por uma parte da minha vida eu me parecia muito com um cristão, mas meu coração estava longe do Senhor. Acontece que nós podemos demonstrar uma religiosidade a quem está perto de nós, mas o nosso coração pode estar distante de Deus, endurecido. Não se esqueça, você está diante de Deus, perante Ele. Então, é impossível usar máscaras diante do Senhor. O que fazemos então? Confessamos a Ele as nossas fraquezas. Por quê? Já vimos isso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se prostre diante do Senhor. Se prostre debaixo do senhorio de Cristo. Amém? A história de Sansão segue. E agora a festa do seu casamento está acontecendo. Mas aí Sansão decide propor um enigma. Vamos brincar um pouco. Versículos 12 a 14, ele diz: se conseguirem decifrá-lo durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha o seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois eles ainda tentavam encontrar resposta. Esse enigma era impossível para os filisteus descobrirem, pois era algo vindo baseado nas experiências do próprio Sansão. Não tinha como eles descobrirem. Se passam 3 dias, eles não descobrem a resposta, até que no quarto dia, os filisteus vão até a esposa de Sansão e fazem uma ameaça a ela. Versículo 15. Convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? O que ela faz? Como escreveu o pastor Emílio Garófalo, ela recorre a uma tática que é universal. Você não me ama. Você me odeia. Você propôs um enigma a esse povo e você não me contou a resposta. E ela chorava cada vez que estava com ele. E assim continuou até o último dia de festa. Que situação, né? E Sansão ainda para ajudar diz: olha, eu não revelei nem para os meus pais. Por que deveria contar isso a você? Só que acontece que Sansão está totalmente apaixonado por essa mulher filisteia. E o que de fato importa para Sansão é viver da sua maneira e satisfazer os seus desejos e vontades. Sansão, ele é guiado apenas pelos seus olhos, quando deveria ser guiado pelo Espírito de Deus. O que Sansão faz? Ele dá a resposta do enigma a ela. E a noiva vai correndo explicar aos filisteus. E agora? Da onde que Sansão vai tirar essas 30 roupas para dar a eles? Sansão está indignado. Como é que ele resolve essa encrenca?
Como é que ele resolve esse problema? Versículo 19. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Outra vez, né? O Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. E ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Não sei se você percebeu, mas Sansão não tinha percebido que em tudo isso Deus estava trabalhando. Lembram do versículo 6? Como que Sansão consegue matar um leão? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Como ele consegue derrotar agora os 30 filisteus? O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. O pastor Tim Keller, faço aqui citação e, infelizmente, ele faleceu nessa sexta-feira, uma grande referência para a igreja dos nossos dias. Se você tiver a oportunidade de ler algo que ele escreveu, por favor, faça, é maravilhoso. Alguém centrado, bíblico e com uma profundidade teológica imensa. Apenas esse parênteses. E ele, em seu livro aos Juízes, ele escreve que no dia do casamento de Sansão, Deus começa a salvar o seu povo e já livrá-los dos ídolos. Sansão, ele fica furioso com a situação. E o que ele decide fazer? Quer saber de uma coisa? Eu vou morar com os meus pais de volta. Eu vou para a casa dos meus pais. Ok, Sansão. Não vai ter casamento. Mas aí a família da noiva decide dar a noiva como esposa a um outro rapaz que estava na cerimônia. A família não aceitaria essa desonra. Na próxima semana a gente verá onde isso vai chegar. Meus irmãos, Sansão é um exemplo claro de quem por boa parte da vida desprezou a vida perante Deus e decidiu seguir os seus próprios instintos, os seus próprios desejos. E qual é o resultado disso? Fracasso, frustrações, tristezas. Nos parecemos sim com Sansão. Constantemente esquecemos da vida diante de Deus. E ao invés de vivermos para a glória dele, nós queremos viver apenas para satisfazer os nossos desejos e prazeres. Sansão é alguém que desprezou uma vida consagrada ao Senhor. Como isso é triste. Do seu começo tão promissor, ele decide se entregar aos seus desejos. Mas em meio a tudo isso, nós vemos o Evangelho nisso. Como assim? Nós vemos que Deus não desiste do seu povo. Mesmo sendo tão inconstantes, Deus não muda e não deixa de amar o seu povo. A história de Sansão nos mostra que Deus pode usar pessoas tão falhas e fracas como Sansão, como eu, como você. Às vezes nós não conseguimos compreender as maneiras que Deus utiliza, mas a verdade impressionante é que Deus trabalha por meio de pecadores. Nem mesmo o pecado impede Deus de nos salvar e de nos usar. Sansão é ou não é um exemplo disso? Nós veremos, capítulo 15 e 16. Às vezes Deus permite certas coisas, certas situações, para mexer com o nosso ego, para mexer com o nosso orgulho, para que no fim isso resulte em louvor do seu nome. Sansão, por momentos da vida ele se esqueceu do Senhor. Ele esqueceu para o que ele foi chamado. Mas até mesmo nesses momentos, quando nós queremos
uma autonomia de Deus, quando nós estamos com os olhos vendados pelo pecado, Deus permanece sendo soberano. Sabe qual é o versículo central desse texto? Versículo chave. Versículo 4 do capítulo 14. Onde o escritor diz o seguinte: seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Deus pode nos usar apesar dos nossos pecados. Deus usará a própria fraqueza de Sansão para acabar com o relacionamento idólatra de Israel com os filisteus e, por fim, libertar o seu povo. Meus irmãos, Deus é o único que pode transformar o mal em bem. Amém? Assim como Sansão, inúmeras vezes a nossa vida também está diante de perigos. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua caminhada, mas há perigos por toda parte. Há perigos que tiram o ânimo do nosso coração, há perigos que tentam nos desestabilizar, tirando a esperança. Há outros que põem medo sobre a vida. E o que você faz? O que você faz diante dos perigos da vida? Meu irmão, seja qual for o perigo, seja qual for o dilema que você está enfrentando hoje, corra para os braços de Cristo, o verdadeiro libertador. Ele vai cuidar de você. Não se apoie nas suas forças, mas corra para Cristo e que a sua vida seja um culto perante o Senhor. Amém? Sansão é um exemplo de alguém que decidiu viver com base apenas no que ele via. Nós veremos que Sansão terminará a sua vida cego. Alguém que tanto viveu com base apenas naquilo que ele enxergava, perderá os seus olhos. Veremos isso semana que vem. De fato, se vivermos para os nossos desejos tão somente quando não estão alinhados a Cristo, para satisfazer somente o nosso coração, nós corremos esse risco. Mas talvez você tenha vivido as consequências de algum erro, algum pecado. E talvez você se pergunte: que esperança tenho? Que esperança tem para mim após viver tudo isso? A esperança é que Deus pode usar até mesmo os momentos mais difíceis, mais dolorosos, até mesmo os pecados, para contribuir para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem. Há esperança em Cristo. E se Deus usou esse homem chamado Sansão, Deus também pode usar você, meu irmão. Nós vivamos para a glória de Deus, transbordando esse amor que nós fomos alcançados. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Como o Senhor é gracioso. Assim como Sansão, muitas vezes nós queremos viver apenas a partir dos nossos instintos e desejos.
mas transforma o nosso coração, alinha ele à tua vontade. Mesmo sendo tão pecadores, tão falhos como somos, nós encontramos em ti descanso, nós encontramos em ti esperança, encontramos em ti abrigo, pois é o Senhor quem nos acolhe. Mesmo sendo tão infiéis, tão inconstantes, o Senhor não passa por sombra alguma de variação. O Senhor não muda. E o Senhor é gracioso. E o Senhor sempre vence. Nos ensina, nos mostra, Pai, áreas da nossa vida onde temos sido dominados apenas pelos nossos desejos, mas que em tudo o Senhor possa ser, de fato, Senhor sobre todas as áreas. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, podemos louvar ao Senhor mais uma vez, louvando a Ele, agradecendo a Ele por tamanha bondade e graça. E eu convido você, mais uma vez, se possível, fique de pé para cantarmos essa canção. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Peço só mais um minutinho, se pudesse assentar, apenas para passarmos os nossos avisos. O primeiro aviso é: nos sigam em nossas redes sociais, nosso Instagram, também se inscrevam em nosso canal do YouTube, ali todas as mensagens, as pregações, as séries que nós fizemos, né, de exposições, e também todos os cultos estão lá, né? Se você perdeu alguma, opa, eu perdi, né, uma exposição, então você pode ir lá e ficar por dentro, né, dessa série que nós estamos fazendo. Um outro aviso também muito importante
é que no próximo domingo é o último domingo do mês e nós não teremos o culto à noite. Teremos o culto somente pela parte da manhã, às 9h30. Como não é o quinto domingo do mês, nós teremos apenas o culto, né? Não terá o café. E também, meus irmãos, gabinete pastoral, a gente está aqui para poder servir a comunidade, né? A gente poder ter um tempo de conversa, de oração, quem sabe uma conversa, né? Uma dúvida teológica, uma dúvida quanto àquilo que foi pregado aqui, o que nós falamos aqui. Então eu me disponho, estou, né, disposto a poder servir os irmãos. Está ali o meu contato, vocês podem fazer esse contato comigo e a gente marca um horário, a gente toma um chimarrão, come um churrasco, pode ser também. Tá bem, meus irmãos? Também um outro aviso é que no próximo sábado nós faremos um mutirão de limpeza. E bora! No nosso novo local, nós estamos mudando o local da igreja, né? E aí nós precisamos fazer uma geral, uma limpeza lá. Tem a parte toda, né, de dentro, a gente precisa botar um lava-jato, enfim, uma limpeza geral. E a gente vai instalar a partir das 8 horas. E nós queríamos convidar os irmãos, se vocês puderem, né, instalar com a gente, vai ser uma alegria. A gente também trabalhar juntos nesse sentido, né, de limpeza. Tem uns matos lá atrás, então a gente quer deixar tudo zeradinho, prontinho, para logo, se Deus quiser, a gente já poder estar instalados. Amém? Posso contar com os irmãos? Sábado que vem, às 8 da manhã, está ali o endereço, é Rua São João, 420, bairro Vila Luísa, mas eu também vou colocar no grupo da igreja, né? Os irmãos ali, localização também. Um outro aviso que não está aqui é que nós conversando, né? A gente foi lá no novo local e nós conversando com alguns irmãos, nós vimos a necessidade de nos reunirmos, né? Os irmãos do presbitério, na quarta-feira, já no local, para nós termos algumas ideias daquilo que nós podemos fazer nesse novo espaço, né? Desde local de púlpito, decoração, enfim. Então a gente quer convidar também os irmãos para estarmos juntos na quarta-feira à noite, às 20 horas. Perfeito? Isso, meus irmãos. E também nós contamos, né? Os irmãos estão vendo os inúmeros desafios que nós estamos tendo agora, desde questão de mudança, mas também de missão, né? A gente quer ser missionários aqui nessa cidade, nesse bairro, nesse local onde nós estaremos. E também nós temos missionários na Europa, né, em outros locais, onde também nós ofertamos na vida deles, no ministério deles, para que eles possam prosseguir nessa missão que é tão difícil. Europa hoje um continente pós-cristão, a gente sabe as dificuldades que eles enfrentam. E mais, lá em euro, né? Que já diminui muito a oferta que nós enviamos. Por isso nós contamos com a colaboração, com as ofertas, os dízimos dos irmãos. E nós sabemos que Deus tem abençoado os irmãos, essa igreja, né? Dando saúde, trabalho. Por isso nós contamos com os irmãos nesse sentido também. Amém? Meus irmãos, vamos orar para encerrarmos? Obrigado, Senhor, por esse tempo reunidos. É o teu povo, é a tua igreja, são os eleitos seus aqui, cultuando ao Senhor. Te louvamos por isso, agradecemos ao Senhor e te pedimos por essa semana que se inicia, que em tudo nós não esqueçamos de viver para a sua glória diante de ti, perante a sua presença, que a nossa vida de fato seja um culto ao Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Nos usa como missionários nessa cidade, nesse estado, nessa nação, onde quer que nós estejamos, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo, a beleza do teu evangelho. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos nos seus afazeres. Prospera, abençoa continuamente.
É o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês ao longo dessa semana. Amém? Não saia sem dar um abraço no seu irmão, sem cumprimentá-lo.